Datando a ciência. Olá, nas nossas últimas análises a gente mergulhou fundo, né? Falamos sobre boca, microbioma, inflamação, até os limites da evidência científica. Mas hoje a gente não vai adicionar mais uma camada de informação não. A proposta é outra, é dar um passo para trás e tentar organizar o sentido de tudo isso. A pergunta que fica é, depois de toda essa ciência, o que realmente muda na forma de pensar a odontologia? Qual é o grande quadro que se forma quando a gente junta todas essas peças, sabe? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender para onde estamos indo, é fundamental primeiro entender de onde a gente veio. A odontologia por muito tempo foi uma prática bem isolada e existia uma lógica por trás disso. E aqui está um ponto crucial. O isolamento da odontologia não aconteceu por uma falha de caráter ou, sei lá, por falta de vontade. Foi um produto do seu tempo, sabe? Um erro histórico que foi moldado pelas ferramentas e pelo conhecimento que se tinha na época. A verdade é que a odontologia cresceu com um foco muito intenso em estruturas. Pensa só, lá nos séculos XIX e XX, a ciência só permitia ver o dente como uma peça mecânica, algo para consertar, extrair ou substituir. O foco era totalmente em resolver problemas estruturais, com ferramentas e materiais. E nisso, vamos combinar, a profissão se tornou extremamente competente. E aqui está a grande virada. No passado, a limitação era técnica. A ciência da época só conseguia enxergar a estrutura. Ponto. Hoje, a tecnologia e a biologia mostram um quadro muito mais amplo. Então, insistir no isolamento hoje em dia não é mais uma limitação técnica, e sim uma limitação de conceito. É uma falha em atualizar o nosso pensamento. Bom, e avançando para o presente, o que a biologia moderna revela é uma mudança total de paradigma. Ela praticamente nos força a ver que, olha, nada no corpo funciona de forma isolada. Primeiro de tudo, o microbioma. A gente deixou de ver ele como um inimigo que precisava ser eliminado a todo custo e passou a entender que ele é, na verdade, um ecossistema complexo que precisa de equilíbrio. Não é uma guerra, sabe? É mais como cuidar de um jardim. Aí entra em cena a inflamação crônica, que funciona como uma grande ponte biológica. É ela, o conector sistêmico que liga a saúde da boca com a saúde do resto do corpo. A questão não é achar um único vilão, mas entender que a inflamação é um elo fundamental nessa conversa toda. E tem outro ponto vital de maturidade científica que é entender a diferença entre associação e causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, não quer dizer que uma causou a outra, né? Reconhecer isso exige humildade e rigor, e ajuda a gente a evitar promessas exageradas. A conclusão de todas essas descobertas é bem direta e poderosa. A boca não é uma ilha isolada, ela é parte integrante de um sistema vivo, dinâmico. O que acontece nela reverbera pelo corpo, e o que acontece no corpo a afeta diretamente. Tá, mas se a boca não é uma ilha, o que isso significa para o futuro da profissão? Significa que é preciso redefinir o papel da odontologia, sabe? Caminhar para uma prática muito mais responsável. É fundamental entender isso. Integrar não é sinal de fraqueza, não é diluir a profissão. A odontologia não perde a identidade dela ao dialogar com o corpo. Muito pelo contrário, ela amadurece, ela se torna mais completa, mais alinhada com a biologia real. E como é que seria essa prática mais madura? Bom, em primeiro lugar, dialogando com o corpo, entendendo essas conexões sistêmicas. Em segundo lugar, comunicando os limites com honestidade, sendo bem claro sobre o que a odontologia pode e o que ela não pode resolver. E, finalmente, colaborando com outras áreas da saúde. Essa ideia resume perfeitamente o espírito da coisa. A ciência séria não está interessada em disputar território, em ver quem sabe mais. Ela coopera, ela compartilha conhecimento e constrói pontes. Tudo para um entendimento mais completo da saúde da pessoa. O profissional do futuro não vai ser aquele que promete mais, que vende a boca como uma solução universal para tudo, de jeito nenhum. Vai ser aquele que explica melhor. Aquele que constrói confiança porque comunica o contexto, os limites e as evidências de uma forma clara e honesta. Para a gente finalizar, vamos destilar tudo isso num princípio central, quase como um novo ponto de partida. Um tipo de manifesto para o cuidado moderno, que resume a filosofia por trás dessa nova visão. No fundo, tudo se resume a 3 ideias, simples, mas que têm o poder de transformar e definir o futuro da área. A primeira, e talvez a mais importante de todas, menos isolamento. Menos daquela ideia de que a boca é um universo à parte. A segunda, que é uma consequência direta da primeira, mais integração. Mais diálogo entre os sistemas do corpo e, claro, entre as profissões da saúde. E, por fim, a terceira ideia, que sustenta tudo isso. Mais respeito pela ciência.
E aqui tem um detalhe fundamental. É entender a ciência como um processo contínuo de descoberta, e não como um slogan de marketing para vender certezas. A ciência, na sua essência, não pede certezas absolutas, até porque elas raramente existem. O que ela pede é algo muito mais valioso: humildade para reconhecer o que a gente ainda não sabe, método para investigar e, claro, responsabilidade na hora de comunicar. Quando a gente entende isso, o ato de tratar a boca deixa de ser um procedimento puramente técnico, isolado. Ele se eleva, sabe? Ele se torna parte de algo muito maior, o cuidado com o ser humano na sua totalidade. E aí fica a pergunta para reflexão. Diante de tudo isso que a biologia está mostrando para a gente, será que cuidar da boca é de fato algo separado de cuidar da pessoa? Datando a ciência.